Olá, nessa aula 4, veremos alguns conceitos que são comumente encontrados relacionados com o conceito de orientação a objetos. Não vão ser o foco principal do curso, mas é importante para deixar claro alguns significados de alguns termos que, porventura, vocês possam encontrar na literatura ou em algum material relacionado à orientação a objetos. Dentro desses conceitos, podemos destacar o conceito de generalização, conceito de especialização, conceitos de engenharia de software como um todo, a ideia de hierarquia de classes, essa a gente vai estar mais usando com alguma frequência, termos em geral que são encontrados relacionados com orientação a objeto. Basicamente, o foco principal dessa aula é nesse sentido. Bem, até então nós temos trabalhado com classes isoladamente. Temos trabalhado com a classe do cliente de banco, discutido alguns atributos que podem ser encontrados numa classe de cliente, coisas comuns que estão relacionadas a algum cliente de banco do mundo real, que nós podemos encontrar no mundo real. Entretanto, com isso, uma única classe foi suficiente para modelar o cliente de banco, que foi o que a gente comentou. Entretanto, pode existir situações em que uma única classe não atenda às nossas necessidades. No mundo real, a gente já deve ter experimentado esse tipo de situação. É comum, num sistema bancário, a separação entre cliente de correntista, que possui uma conta corrente, e um cliente poupança. O cliente poupança ele tem lá seus deveres e seus direitos, o correntista outros deveres e outros direitos. Obviamente tem coisas em comum, mas eles têm coisas distintas também. Com isso, esse é o exemplo que a gente deu, né? Um cliente de conta corrente, por exemplo, tem um saldo extra, chamado de especial, que é um saldo além do saldo que ele tem em conta. Ou seja, num saque, ele pode sacar um valor acima do valor que inicialmente ele possa ter depositado. Coisa que um cliente de conta poupança não pode fazer. Ou seja, o cliente de conta poupança ele só pode retirar aquele valor que em algum momento ele creditou na sua conta. Uma vez por mês, o saldo de uma conta poupança é reajustado de acordo com alguma taxa, uma taxa mensal lá de reajuste, coisa que não ocorre, por exemplo, numa conta corrente. Você coloca algum valor lá em saldo e aquele valor permanece nas contas comuns, né? Sem nenhuma aplicação e nada do gênero. Ou seja, percebemos comportamentos diferentes entre dois tipos de conta. Um cliente de conta corrente pode utilizar cheques, pode ser debitado de acordo com o número de talões que for emitido num determinado mês, coisa que numa situação normal um cliente de conta poupança não pode fazer. Ele não pode ter, por exemplo, um talão de cheque. Então percebemos comportamentos diferentes, situações diferentes entre esses tipos de conta. Todas essas diferenças fazem com que não consigamos modelar um único cliente, numa única classe, cliente de conta corrente e cliente de conta poupança. Ou seja, podemos definir uma classe específica para cliente de conta corrente e uma outra para cliente de conta poupança. Com isso, eu coloquei aí uma ilustração um pouco mais gráfica, né, em que a gente define o cliente do lado esquerdo, o cliente de conta corrente, com os atributos nome, conta, saldo, a taxa de CPMF, que é uma taxa que é cobrada nas movimentações, como a gente já tinha analisado, e o valor especial, que é o valor acima do saldo que ele tem, que ele pode estar retirando em algum momento. E duas operações que a gente vem trabalhando, que é a que requisita saldo, que consulta o saldo de um cliente, e a que realiza saque, ou seja, que vai realizar algum débito, algum saque, alguma retirada do valor do saldo do cliente. Na figura da direita, temos agora o cliente poupança. O cliente poupança ele também tem um nome, ele também tem um número de conta, ele tem um saldo bancário, ele tem também uma taxa de CPMF, porque ele também é descontado nas movimentações. Entretanto, ele tem uma taxa de juros, que é uma taxa, um valor que não ocorre, por exemplo, no cliente de conta corrente. O cliente de conta poupança, ele também pode requisitar
um saldo, né, querer saber o valor do quanto ele tem em conta e realizar um saque ou fazer alguma retirada. Salvo a situação de não poder retirar além daquele valor que ele tem em crédito. Ou seja, ele não tem a situação do especial, né? Ele não tem um atributo especial que vai guardar, que vai armazenar o quanto a mais ele pode retirar. Com as duas classes, não temos o inconveniente, por exemplo, de ter um cliente conta poupança com um saldo especial. A gente separou esses indivíduos, né, em duas classes distintas. Então, o cliente de conta poupança, ele tem lá os atributos e não tem um atributo saldo especial, um saldo a mais. Entretanto, a gente tem um valor de CPMF que é o único. A gente, quando apresentou isso, a gente até apresentou como um atributo estático, indicando que é um valor que tem que ser compartilhado por todos os indivíduos, por todas as instâncias da classe. Entretanto, na figura anterior, a gente observou que a gente tem a taxa de CPMF nos dois, porque tanto um cliente de conta corrente quanto um cliente de conta poupança tem que ser debitados dessa taxa de CPMF. Mas da maneira que a gente modelou, a gente está colocando esses atributos em pontos, em situações diferentes, em momentos diferentes, um na classe cliente de conta corrente e o outro na classe cliente de conta poupança. Com isso, uma possível alteração nessa taxa, imagine que o governo baixa algum decreto que tem que ter um aumento dessa taxa de CPMF, por exemplo, ou uma diminuição, né? Nesse caso, a gente vai ter que modificar o valor tanto na classe de conta corrente quanto na classe de conta poupança. E isso não é legal, porque, na verdade, a taxa é única. Tanto cliente de conta corrente quanto cliente de conta poupança, eles são debitados, né, eles são descontados de uma mesma taxa. Então, o ideal é ter um único local para armazenar esse valor de maneira que ambos os indivíduos compartilhem essa informação. Da maneira que a gente apresentou antes com atributos estáticos, a gente está definindo na classe de conta poupança essa taxa e definindo também na de conta corrente, ou seja, então, são dois locais que precisam ser modificados. Isso, como a gente comentou, não é bom. Uma solução para esse problema é colocarmos essas características, né, as características comuns entre a classe conta corrente e a classe conta poupança, num ponto em comum, numa classe que vai agrupar, que vai agregar essas informações em comum, de maneira que a gente não tenha essa replicação de informação que é com respeito ao CPMF. Ou seja, nessa figura agora a gente tem uma figura que é uma classe, que é o cliente conta, e ele nele vai estar sendo definido todos os atributos e todos os métodos que forem comuns da classe, nesse caso da classe conta corrente e classe conta poupança. Então temos lá um atributo nome, um atributo número de conta, um atributo saldo e um atributo taxa de CPMF, que são valores, que são atributos que ocorriam nas duas classes. E também os métodos de consulta do saldo, né, e de realização do saque, de realização de retirada. Na classe cliente conta corrente, nós temos o atributo que é específico dele, que é o atributo que é o valor especial, que é o quanto ele pode retirar além do saldo que ele já acreditou na conta no momento anterior. E na classe cliente poupança idem, ou seja, os atributos que fazem referência explicitamente a indivíduos que têm uma conta poupança, ou seja, nesse caso, a taxa de juros. Então, dessa maneira, a classe cliente conta contém o que está em comum, o que tem em comum entre as classes, e nas classes especificamente, cliente conta corrente, que eu chamei de cliente CC e cliente poupança, temos atributos específicos de indivíduos dessas classes. Bem, na matemática, usamos o termo pôr em evidência quando selecionamos partes comuns de uma expressão. Exemplo, a expressão 3xy mais 6xz mais 12x ao quadrado z igual a 0 tem um fator comum que é o fator 3x. Então, a gente pode reescrever a expressão colocando em evidência esse fator comum. Então, resultaria na 3x multiplicado entre parênteses pelo que resta da expressão, retirando aquele fator 3x, que é, no caso, y mais 2z mais 4xz.
Então, quando a gente fala em pôr em evidência, a gente está retirando o que tem em comum numa determinada expressão. É um fator comum que ocorra numa expressão. A expressão é a mesma, ela foi apenas reescrita de forma diferente, uma forma mais limpa. A gente consegue olhar para a expressão e, de certa forma, entender melhor o que ela está expressando. Pelo menos a ideia seria essa. Os parênteses são um artifício para indicar como foi reescrita a expressão, ou seja, o que foi colocado em evidência, que vai para fora dos parênteses, e dentro dos parênteses o que restou dessa extração, dessa fatoração. A analogia em parênteses nas classes pode ser feita interligando as classes que foram, a classe que foi criada, né, que é a classe que contém os atributos e operações comuns, e as classes que restaram, né, sem os atributos comuns, só com os atributos específicos. Dessa maneira, a gente tem uma seta ligando a classe cliente CC, a cliente conta corrente, para a cliente conta, indicando que os atributos comuns subiram, digamos assim, para a classe mais acima. Da mesma maneira, a classe cliente poupança, os atributos comuns subiram para uma classe mais acima e apenas os atributos específicos, tanto de cliente conta corrente quanto de cliente conta poupança, que restaram nas classes de baixo. Nas classes a classe cliente conta, então a gente colocou em evidência, né, essa seria a analogia, os atributos comuns da classe cliente conta poupança e cliente conta corrente. O indivíduo da classe cliente conta corrente, ou seja, da classe cliente CC, da mesma maneira que o indivíduo da classe cliente poupança, possui os seus atributos, ou seja, os atributos específicos dessa classe, mais os atributos da classe comum. Não faz sentido, por exemplo, um cliente conta poupança só ter o saldo especial. Ele tem o saldo especial, mais todos os atributos da classe de cima, ou seja, ele tem um nome, ele tem um número de conta e assim sucessivamente. Dizemos que as classes CC, a classe conta corrente, e a classe cliente poupança herdam atributos e operações da classe cliente conta. Ou seja, ela contém os atributos dela, mais os atributos, ela herda os atributos dela, ela tem os atributos dela, mais os que ela herda da classe superior, ou seja, da classe cliente conta. Ou seja, a classe cliente conta é o ponto comum entre as classes cliente conta corrente e cliente conta poupança. Definição de termos em orientação a objeto, ou seja, em OO. A classe cliente conta ela é chamada de classe mãe, ou seja, a classe superior ou superclasse das classes de baixo, das classes cliente conta corrente ou cliente conta poupança. É comum encontrarmos esses termos, classe mãe, superclasse, esses são os termos que ocorrem comumente relacionados à orientação a objeto. As classes cliente conta corrente e cliente conta poupança são chamadas de subclasses da classe cliente conta. É uma maneira, a gente estava olhando, quando a gente falou que a classe mãe ou superclasse, a gente está olhando de cima para baixo, então a classe cliente conta é superclasse das classes cliente conta corrente e cliente conta poupança, e quando a gente fala de subclasse, a gente está olhando de baixo para cima. Então a classe cliente conta corrente é uma subclasse da classe cliente conta da mesma maneira que a classe cliente poupança. Ou seja, uma outra maneira, né, um outro termo que é encontrado, as classes cliente conta corrente e cliente conta poupança são especializações da classe cliente conta. Ou seja, é a classe cliente conta mais alguns detalhes, mais alguns dados específicos de cada uma da especialização, ou seja, de cada uma das subclasses. A classe cliente conta é uma generalização das classes cliente conta corrente e cliente conta poupança. Aí, novamente, a gente está olhando de baixo para cima, ou seja, a classe cliente conta é uma generalização das classes de baixo. A gente também pode ler dessa maneira. Uma instância de uma subclasse contém os atributos e operações declarados nessa subclasse, mais os declarados em uma superclasse. Aí agora a gente está dando uma definição mais geral de como se relacionam superclasses e subclasses na questão dos atributos. Ou seja, a gente não está falando somente da classe cliente conta corrente e da classe cliente conta poupança. A gente está falando de relação de herança, né? Ou seja, dessa generalização e especialização de classes em geral. Dizemos que uma subclasse herda atributos e operações da superclasse, ou seja, a subclasse embaixo, ela, além dos atributos dela, ela herda os atributos, como a gente já comentou, das superclasses
que podem estar relacionadas a ela. Bem, ampliando a hierarquia. Quando a gente fala em termos de hierarquia de classes, a classe cliente conta, associada com a classe cliente conta corrente e a classe cliente poupança, definem o que a gente chama de hierarquia, ou seja, a gente está dizendo quem são as classes mais gerais e quem são as classes mais específicas. Bem, no sistema bancário, sabemos que existe uma distinção também entre cliente pessoa física e cliente pessoa jurídica, ou seja, empresas. Usualmente, ambos, ou seja, cliente pessoa física e pessoa jurídica, são correntistas no banco. Assim, podemos ter a seguinte hierarquia de classe, como a gente comentou. Olha, temos a cliente conta, abaixo da classe cliente conta, temos cliente conta corrente, cliente conta poupança, e abaixo do cliente conta corrente, temos o cliente pessoa física e o cliente pessoa jurídica. Então, usando a nomenclatura que a gente viu nos slides anteriores, a cliente pessoa física é uma subclasse do cliente conta corrente. O cliente pessoa jurídica é uma subclasse do cliente conta corrente. Então, teremos aí mais detalhes com respeito a esse domínio de um sistema bancário, por exemplo. Seguindo na analogia com a matemática, podemos fazer outra simplificação na expressão que foi dada anteriormente. Exemplo, olha, a gente tinha a expressão original 3xy mais 6xz mais 12x ao quadrado, z igual a zero. A gente fez uma primeira simplificação extraindo 3x, que era o fator comum na expressão, e dentro dos parênteses a gente também tem o 2z como expressão comum. Então temos a expressão resultante como sendo 3x, entre parênteses, y mais 2z, entre parênteses novamente 1 mais 2x, onde 2z é um fator comum interno aí dessa expressão. Ou seja, novamente, a expressão resultante ela é equivalente à primeira versão. A gente só está reescrevendo a expressão de uma maneira mais limpa, de uma maneira mais clara. Como se percebe, assim como nas expressões, uma hierarquia de classes pode ter um tamanho arbitrário. Ou seja, na matemática a gente deveria lembrar que a gente pode fatorar quantas vezes for. Quantas vezes nós tivermos expressões comuns, fatores comuns numa expressão matemática, a gente pode ir colocando em evidência. Da mesma maneira, numa hierarquia de classes. Sempre que nós tivermos classes com um detalhe a mais, a gente pode estar especializando uma determinada classe ou reunindo atributos e operações comuns de um conjunto de classes e colocando numa classe mais geral, numa superclasse. Continuando na analogia com a matemática, para recuperarmos a expressão original, aquela expressão inicial, sem os elementos que são colocados em evidência, basta que nós multipliquemos o elemento que foi colocado em evidência por todos os fatores que estão entre parênteses, ou seja, o que restou da expressão retirando aquele elemento que foi colocado em evidência. Na hierarquia de classes, vocês lembrem lá, no início das primeiras classes que a gente apresentou, eu tinha um cliente conta corrente com todos os atributos dela e um cliente conta poupança com todos os atributos dele. Apesar de ter replicação, eu tinha duas classes individuais e que são classes normais como qualquer outra. Eu só não tenho uma classe juntando os atributos que são comuns. Para a gente obter essas classes novamente, basta que nós percorramos os atributos das superclasses, né, das classes mais gerais, e enchemos, colocamos esses atributos nas subclasses, nas classes especializadas, de maneira a obter uma classe que vive por si só, ou seja, que não está relacionada a nenhuma classe mais geral. Isso seria uma maneira de recuperar as classes individuais, entretanto, na prática, não é recomendada porque a gente vai estar eliminando a possibilidade de reuso, que foi o que a gente comentou em aulas anteriores, onde a gente tem uma classe comum e aí as classes especializadas, as subclasses, vão estar reutilizando o código que foi definido numa superclasse, numa eventual superclasse. Essa hierarquia que está apresentada aí é uma hierarquia clássica que é bastante utilizada, apresentada em curso de orientação a objeto para dar essa introdução de hierarquia de classes.
nós temos uma classe animais. Abaixo dos animais, ou seja, herdando atributos e operações, né, e ações, comportamentos da classe de animais, nós temos a classe dos vertebrados e a classe dos invertebrados. Nas classes dos vertebrados, nós temos as aves, os répteis, os peixes, os anfíbios e os mamíferos. Enquanto que na classe dos invertebrados, nós temos, herdando os atributos da classe dos invertebrados, a classe dos insetos. É uma classe, essa é uma hierarquia que explica bem, ou que elucida bem, qual é essa ideia de relação entre classes, com essa ideia de herança, de hierarquia em orientação a objetos. Alguns pontos que precisam ser destacados nessa hierarquia. O primeiro ponto comumente, no mundo real, a gente vai encontrar indivíduos apenas nas classes, nas subclasses, nas classes mais especializadas. Ou seja, a gente vai ter um animal que é uma ave, um animal que é um réptil, um animal que é um inseto. Mas a gente não vai ter classificada um animal que é vertebrado e ponto, acabou. Ele vai ser um vertebrado, mas ele vai estar obrigatoriamente em alguma das subclasses abaixo. Ou seja, numa implementação de uma hierarquia dessa em Java ou em qualquer outra linguagem orientada a objetos, nós estaremos criando indivíduos, criando instâncias apenas das classes mais especializadas nesse caso dessa hierarquia. Não faz sentido a gente criar um indivíduo que é um animal ou um indivíduo que é um vertebrado sem falar de que classe ele é. Quando a gente diz que ele é um mamífero, a gente já sabe que características um mamífero tem. Quando a gente diz que ele é um inseto, a gente já sabe que características ele tem. Mas quando você diz que ele é um animal, pura e simplesmente, ou quando ele é um vertebrado, você não consegue distinguir, somente falando que é um vertebrado, se ele é uma ave, se ele é um réptil, ou se ele é um mamífero, por exemplo. Então, as classes animais, vertebrados e invertebrados que estão apresentadas aí, são comumente definidas como classes abstratas numa hierarquia de classes, enquanto que as classes mais especializadas ao fundo, que são as aves, os répteis, os mamíferos e os insetos, todas essas abaixo, são classes concretas. São classes que a gente vai estar, de fato, criando indivíduos, criando instâncias a partir dessas classes. Exercício. Suponha novamente que desejamos implementar um sistema da base de informações, por exemplo, de recursos humanos, a parte de pessoal, de gerência de pessoal do CEDES. Identifique que classe desse sistema poderá ter, ou poderia ter, né, com suas generalizações, especializações, tudo isso que a gente vem falando ao longo dessa aula. A solução, uma possível solução para esse exercício, seria identificarmos que a gente tem um indivíduo que é, por exemplo, um professor. O professor ele pode ser o coordenador de um curso, então eu tenho a classe coordenador como subclasse da classe professor. Eu tenho a classe de alunos, eu tenho a classe de tutores, onde esses tutores podem ser tutores presenciais ou tutores à distância. E todos esses indivíduos, eles têm alguns atributos em comum. Por exemplo, um nome e um e-mail. Vamos imaginar que no sistema do CEDES, todo mundo, se é indivíduo que faz parte do sistema, ele já tem associado a ele um e-mail, porque nome todo mundo tem. Então, dessa forma, a gente tem uma classe pessoa, que é uma classe mais geral, que define os atributos que são comuns de todos os indivíduos do sistema do CEDES. E abaixo a gente tem as classes que herdam os atributos desse indivíduo mais geral. Observem também nessa hierarquia de classes que, por exemplo, a classe pessoa ela é uma classe abstrata. Né? A pessoa, não existe um indivíduo pessoa dentro do sistema do CEDES. Ele é um professor, ele é um aluno, ele pode ser um funcionário que não está definido aí nessa hierarquia de classes, né? Mas ele não é uma pessoa pura e simplesmente, ele tem uma classificação mais abaixo. Então a classe pessoa é uma classe abstrata nessa hierarquia. Enquanto que a classe professor, ela é uma classe concreta. Olha lá, o professor, por exemplo, ele é responsável por uma disciplina, ele ministra uma disciplina. Então o professor, a gente vai comumente criar indivíduos, criar instâncias. Eu sou uma instância dessa classe professor. A classe coordenador também é uma classe concreta. Você cria indivíduos que são coordenadores, que são professores, mas que têm uma responsabilidade a mais, que têm uma responsabilidade, que são responsáveis por um determinado curso.
O aluno também é uma classe concreta. O aluno lá tendo, por exemplo, um CR, ou seja, um coeficiente de rendimento ou uma nota média, né? Eu não sei qual é o termo utilizado. O tutor não. A classe tutor, ela é uma classe abstrata, porque você tem um tutor, você tem uma classificação. Ele é um tutor presencial que atua nos polos ou ele é um tutor à distância. Então, a classe tutor é uma classe abstrata, enquanto o tutor presencial ou o tutor à distância, aí sim são classes concretas. A gente vai estar criando indivíduos dessas classes especificamente. Alguns conceitos de engenharia de software. Nesse slide, a gente vai estar querendo, de certa forma, fazer um zoom out, ou seja, olhar por cima para saber de que maneira a nossa disciplina, o curso de Programação 3, está inserido no contexto de produção de produto de software, ou seja, de criação de um software. Inicialmente, a gente tem o conceito de problema, né? Imaginem, por exemplo, nessa situação do sistema do CEDERJ, que toda a parte de recursos humanos esteja num arquivo em papel. Isso é um problema nos dias de hoje. Você pode ter um papel que é perdido, um papel que é molhado, e é um dado que pode ser danificado em algum momento. Ou seja, você automatizar esse sistema, criar um sistema, um software que vai estar registrando esses dados é um ganho, ou seja, é uma tentativa de resolver esse problema. Ou seja, o software só faz sentido, né, em termos de existência, de criação, de motivação, se existir um problema. Então, precisamos ter o problema para daí pensarmos na criação de um software. Do problema, a gente tem a criação do modelo, que é um conceito que a gente ainda não tinha falado. O modelo, nessa ideia de orientação a objeto, é nós identificarmos que classes, que objetos, que atributos essas classes, que operações essas classes deverão ter dentro de um determinado domínio. No caso do sistema do CEDERJ, né, de recursos humanos, por exemplo, a gente identificou que a gente precisa de uma classe de professor, uma classe de aluno, uma classe de tutor, possivelmente uma classe de funcionário. Então, essa identificação de que classes e que atributos, que operações essas classes têm, a gente vai estar definindo o modelo para o sistema do CEDERJ. Importante frisar que esse modelo ele é independente da linguagem que você vai estar utilizando para implementar o seu software. Ou seja, a gente não está falando nesse ponto de Java, a gente vai estar pura e simplesmente entendendo o problema e criando alguns mecanismos de maneira a especificar o que a gente identificou como classes e objetos, no caso falando de orientação a objetos, que é o foco desse curso. Do modelo, ou seja, desse conjunto de classes e objetos, nós temos o programa. Aí sim a gente tem código, no caso, nesse curso a gente está utilizando Java, então o produto final ali seria uma implementação em Java. Na transição do modelo para o programa, a gente tem uma fase que é chamada de implementação. Ou seja, nesse momento que a gente vai estar olhando, a gente identificou que a gente tem classe professor, classe aluno, classe tutor, a gente vai estar agora colocando, criando essas classes no formato da linguagem de programação Java. Então, Java que é a atividade, é a linguagem adotada pelo curso, né? Mas a gente poderia estar utilizando alguma outra linguagem de programação orientada a objeto sem o menor problema. Temos também, num passo anterior, a fase em que a gente estuda o problema, identifica as necessidades, começa a entender que classes e que operações e que atributos existem num determinado domínio, no caso do sistema do CEDERJ, e aí a gente define um conjunto de classes, uma hierarquia de classes. Esse trabalho de ficar identificando os problemas, fazendo esse levantamento, é chamado de modelagem. A gente está apresentando aí muito a grosso modo, existem muitos passos, muitos detalhes envolvidos nessa parte da criação do modelo, entretanto, para o que a gente conhece, isso já é o suficiente. Ou seja, a gente tem uma primeira fase anterior à fase de implementação, que é a fase de modelagem. Na fase de implementação, nesse curso, a gente tem utilizado Java. A gente poderia, como eu falei, estar utilizando qualquer outra linguagem orientada a objeto, visto que
essa elipse aí no meio, né, o modelo que a gente identificou, ele independe da linguagem de implementação. Essa é uma das vantagens de se definir esse passo intermediário que é esse modelo. Na modelagem, é comum utilizar uma linguagem que tem se tornado um padrão de especificação de modelos, é a linguagem UML, que tem curso, na grade de vocês, tem um curso de modelagem que contempla, que vai dar detalhes dessa linguagem, ou seja, nesse caso, essa criação do modelo não é o foco do nosso curso, né? Como a gente tem visto. Nesse caso, né, no caso dos trabalhos que a gente tem visto e até o final do curso, a gente não vai estar muito preocupado em identificar o modelo da maneira que a gente viu nessa aula. Aquelas caixas em que a gente definiu uma determinada classe, atributos e operações que ocorram nessa classe, aquela setinha indicando uma subclasse, qual é a superclasse que está associada àquela classe, aquele formato de especificação é o ML. Entretanto, na resolução dos nossos exercícios, a gente não vai estar preocupado em estar criando esse modelo formalmente como deveria ser. A gente vai estar fazendo o que a gente definiu aí, que é essa seta embaixo, que é uma modelagem implícita. Ou seja, a gente tem um problema, a gente vai identificar, eu preciso dessa classe aqui, e a partir dessa definição mais informal, a gente vai estar já implementando em Java, já que vocês têm um curso específico de modelagem em que vocês vão estar vendo aí os conceitos de UML especificamente. Mas na prática, a modelagem implícita, ela não é recomendada. Por quê? Porque o modelo, imaginem agora vocês trabalhando para uma grande empresa, ou seja, para uma empresa que necessita de alguns processos, né, na produção de um software. Em algum momento você entrega um determinado sistema e a empresa vai querer dar continuidade, vai querer colocar mais funcionalidades naquele sistema. Se você entrega o programa pura e simplesmente, é muito ruim, é muito difícil para a equipe de desenvolvimento, por exemplo, da empresa, entender o que foi implementado. É muito mais simples eles olharem para o modelo que estaria num nível mais abstrato, ou seja, num nível menos específico. Eles olham para o modelo e conseguem entender o que a implementação está realizando, ou seja, o que a implementação está executando, o que ela faz de fato. Ou seja, na prática, a criação de modelos ela é essencial. Né? Não faz sentido a gente identificar o problema e a partir dele já sair implementando, já sair codificando uma determinada solução. Como vimos, então, o nosso curso vai estar concentrado nessa fase de implementação, ou seja, a gente já vai imaginar que existe um problema, a gente vai identificar informalmente classes, atributos dessas classes, operações que possam existir nessas classes e relações, no caso a gente viu aí a relação de herança, né, de classes que herdam atributos, herdam comportamento, ou seja, operações de outras classes. E como essas classes são implementadas na linguagem Java. Como eu falei, a modelagem vai estar sendo contemplada em outro curso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido tudo e bom estudo até a próxima aula.